Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar a assistir esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque aqui eu sempre trago conteúdo sobre saúde, estética e ozonioterapia. E hoje eu quero contar para vocês a história da ozonioterapia, mas eu prometo que eu não vou contar daquele jeito chato de aula de faculdade não. Eu vou explicar de um jeito que todo mundo entende. Porque quando as pessoas escutam falar em ozônio, elas já pensam duas coisas. Ou pensa naquela camada de ozônio da atmosfera, ou pensa, mas isso não é aquele gás? E aí começa aquela confusão. Então vamos começar do começo. O ozônio ele foi descoberto lá por volta de 1840 por um cientista alemão chamado Christian. Agora você imagina um cientista lá no laboratório fazendo experimento e de repente ele percebe um cheirinho diferente no ar. Sabe aquele cheiro que fica depois da chuva ou depois de um raio? É aquele cheiro meio metálico, meio fresco, e era o ozônio. E aí ele percebeu que aquele gás ele tinha propriedades muito interessantes, principalmente para combater bactérias, vírus e fungos. Só que naquela época ninguém pensava em estética ou clínica, então eles começaram a usar o ozônio principalmente em tratamentos de água e desinfecção. E depois veio um momento muito importante da história, que durante a Primeira Guerra Mundial, médicos começaram a usar o ozônio para tratar feridas de soldados. Porque o ozônio, ele ajudava a limpar as infecções e ele acelerava a cicatrização. Ou seja, já naquela época, eles perceberam que o ozônio ele tinha esse potencial enorme. Só que a medicina tradicional ainda estava muito focada em medicamentos químicos. Então, o ozônio ele acabou ficando meio quietinho por um tempo. Ninguém falava mais em ozônio, mas em alguns países começaram a estudar mais sobre a ozonioterapia, principalmente na Alemanha, na Rússia, na Itália e em Cuba. Esses países, eles desenvolveram muito protocolos de ozonioterapia e hoje a ozonioterapia ela já é usada no mundo todo para ajudar em vários tratamentos. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês de forma simples. O ozônio medicinal, ele é basicamente uma mistura de oxigênio com ozônio. E quando ele entra no organismo, ele provoca uma reação muito interessante para o nosso corpo, porque ele vai estimular o nosso organismo a se regular. Ou seja, ele melhora a circulação, ele ajuda a reduzir as inflamações, ele ajuda o nosso corpo a combater micro-organismos e ajuda o nosso organismo a funcionar melhor. É como se fosse um estímulo para o nosso corpo se reorganizar. Então é por isso que hoje a ozonioterapia ela é usada em várias áreas, na medicina, na odontologia, na estética, na fisiologia e em outros campos da saúde também. E aí vem a pergunta que muita gente me faz: mas doutora, isso é uma coisa nova? Gente, na verdade não. A ozonioterapia ela já tem mais de 100 anos de história. Só que agora ela está ficando cada vez mais conhecida, porque as pessoas elas estão buscando tratamentos mais integrativos que ajudam o nosso corpo de forma mais natural. E foi exatamente por isso que a ozonioterapia cresceu tanto nos últimos anos. E hoje existem congressos internacionais, estudos científicos e formações profissionais nessa área. E cada vez mais profissionais estão aprendendo a trabalhar com essa técnica. Mas uma coisa eu sempre falo, é o seguinte: a ozonioterapia não é simplesmente aplicar o ozônio. Existe protocolo, concentração, técnica e indicação correta. E quando tudo isso é feito de forma certa, os resultados podem ser realmente muito interessantes. Então é essa a história da ozonioterapia, que começou com um cientista curioso no laboratório, passou por guerras, estudos e descobertas e hoje se tornou uma ferramenta que ajuda muitos profissionais na área da saúde no mundo inteiro. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também quer entender mais sobre a ozonioterapia. E me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar sobre a ozonioterapia antes ou essa foi a primeira vez?